começar agora a falar de predicado. Algumas pessoas dizem o seguinte: predicado é tudo que não é sujeito. Achou o sujeito, joga o resto na conta do predicado. E é isso mesmo. Tá? Predicado é tudo que se declara a respeito do sujeito, exceto quando o sujeito é inexistente. Quando o sujeito é inexistente, a frase inteira é predicado, tá bom? A frase toda é constituída por predicado, tá? Então, predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Tudo bem? Nós temos aí a divisão dos predicados. O primeiro predicado é o predicado verbal. E o que vem a ser o predicado verbal? O predicado verbal é quando o núcleo da minha oração, tá, é um verbo que vai me indicar o quê? Ação. Então, predicado verbal é um verbo que indica ação. A caneta caiu. Ou seja, eu tenho aqui uma ação, cair. Vitor falou, o aluno assistiu a aula. Você assistir, cair, falar, tudo vai indicar o quê? Ação. Então, predicado verbal é composto por verbos que indicam ação. Genária bateu em Genal. Aí, ó, indicando ação. Realmente, ela meteu a bolacha nele. Girlene está à janela. Cuidado, tá? Eu coloquei aqui está à janela, que eu vou falar daqui a pouco de uma observação. Girlene está à janela, ou seja, ela está parada à janela. Genal anda pela orla de Sepetiba. Esse andar aqui vai me indicar uma ação, correto? Então, eu tenho aí um predicado verbal. Agora, o que seria o predicado nominal? O predicado nominal é quando o seu núcleo é uma palavra com valor de nome, que atribui uma característica ou qualidade ao sujeito. O predicado nominal é diferente. O núcleo do predicado nominal é um nome. Ou seja, o núcleo do predicado nominal é um predicativo do sujeito e raríssimas vezes do objeto. Tá bom? Então vamos lá. Genária era feliz. Aqui, ó. É o meu núcleo. Tudo bem? Genal anda preocupado. Girlene está animada. Eu estou tendo aí características, correto? Então eu tenho um predicativo. Uma coisa que eu acho que eu quero falar com você é o seguinte. O predicado nominal, ele tem verbo de ligação. Lembra da aula de predicação que eu falo do verbo de ligação? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar, andar. Entendeu? Ele tem verbo seres, papel, confiant, cafés para dois. Se você não assistiu, vai lá assistir, tá? Ele vai ter esses verbos de ligação. Então, ó, era, anda, está. Tudo bem? Ó, verbo de ligação. E qual é a função do verbo de ligação? É apenas fazer essa ponte aqui, ó, entre o sujeito e o predicativo. Show? Uma coisa que é interessante falar que é o seguinte: o predicado nominal é o único que tem verbo de ligação. Então, se você olhar para a frase e observar que ali é verbo de ligação, vai sem medo ser feliz, predicado nominal. Tudo bem? Outra coisa que é bacana de nós falarmos também, que é a pegadinha do concurso, é, por exemplo, com essas frases aqui, ó. Girlene está à janela, Girlene está animada. Está à janela quer dizer que ela está parada à janela, ela está à janela. Girlene está animada? Não, eu estou ligando o sujeito a uma característica dele. Então, naquele caso, eu tenho um predicado verbal e aqui eu tenho um predicado nominal. Como eu tenho lá, Genal anda pela orla. Andar, ó, andar, ó, andar. Ação. Entendeu? Andar. Agora, quando eu digo assim, ó, Genal anda preocupado. O andar daqui não é o mesmo andar daqui. O Genal, ó, parece preocupado, tá? Então, cuidado, tá bom? E nós temos o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, um verbal e um nominal. Nesse caso, temos um verbo que vai indicar ação, acompanhado de uma característica do sujeito, chamada de predicativo. Aí, ó, mesma frase que eu usei aqui, ó. Genária bateu no Genal, beleza? Genária bateu no Genal, só que ela sofreu, ela foi uma traição. Genária bateu no Genal chorosa. Eu estou tendo uma característica. Eu tenho um verbo que indica ação, mais uma característica do sujeito. Então eu tenho aí um predicado verbo nominal. O trem partiu
atrasado. Então eu tenho uma característica, né, que é atrasado, e tenho uma ação. Chegaram, que eu tenho uma ação, cansados é o predicativo. Então eu tenho sempre dois, eu tenho um verbo, que é indicação, e um nome. Para a gente recapitular, eu acho que essa tabela fica muito interessante para você visualizar o que tem e o que não tem. Tudo bem? Vamos lá, predicado verbal. Predicado verbal, ele só vai ter um verbo que indica ação, somente. Ele não tem verbo de ligação, ele não tem características chamadas de predicativo. Tudo bem? Já o predicado nominal, ele não tem verbo de ação, mas ele vai ter um verbo de ligação. Tudo bem? E vai ter um predicativo. O predicado verbo nominal, ele vai ter um verbo que indica ação, ele não vai ter verbo de ligação, mas ele vai ter um predicativo. Tá bom? Então, para que você entenda bem, faz uma tabelinha. Ó. Predicado verbal é igual a verbo de ação. Predicado nominal é igual a verbo de ligação mais predicativo. Predicado verbo nominal é igual a verbo de ação mais predicativo. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa aula de predicado. Faça exercício, tem um monte de exercício de fixação na internet. Estudem isso e até a nossa próxima videoaula.